Depois de trabalhar e contribuir durante toda uma vida, desfrutar de uma velhice tranquila. Esse é o objetivo da maioria das pessoas, mas para que isso aconteça é preciso planejar, ainda mais em um país em processo de envelhecimento. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o pagamento de aposentadorias e pensões quadruplicou em pouco mais de 20 anos e passou dos 560 bilhões de reais em 2017. O impacto desse gasto nas contas públicas é uma das justificativas do governo para fazer a reforma da Previdência. A votação está suspensa por causa da intervenção federal no Rio de Janeiro e, por enquanto, as regras da aposentadoria continuam as mesmas. Mas o receio de mudanças, como a idade mínima, está fazendo muita gente correr para se aposentar. O eletricista José Humberto de Oliveira já tinha alcançado 35 anos de contribuição, o tempo mínimo para que um homem se aposente por tempo de serviço. Com medo das mudanças que poderiam chegar com a reforma da Previdência, ele decidiu se aposentar. Sempre está mudando, né? Sempre você está sendo ameaçado que a lei vai mudar. Você não sabe se vai ficar na lei nova ou na lei antiga. Então você acaba se aposentando com medo de ter que trabalhar mais, esperar mais ou acolher o que eles determinarem. Quando veio a aposentadoria, ele teve uma surpresa. O valor estava abaixo do esperado, pois um serviço não foi registrado corretamente. Faltou que eles computassem um determinado tempo, né? De 85 a 2006, né? Que está em carteira, né? E eles não computaram. E com isso o meu benefício ficou menor. O aposentado então procurou um advogado e entrou com uma ação para retificar o valor do benefício. Enquanto o resultado não chega, ele ainda não pode parar de trabalhar. E esperava que, pelo menos na hora de se aposentar, tenha um pouquinho mais conforto, né? Porque com o que veio é pouco demais, tem que continuar trabalhando. Pois é, e para esclarecer as dúvidas sobre o planejamento da aposentadoria, recebemos o advogado previdenciário Murilo Aiti e José Roberto Savoia, professor de Finanças da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Você também pode participar dessa conversa, mande as suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Boa tarde, muito obrigada pela presença dos dois. Tarde. Bom, a gente viu o caso do seu José Humberto, que foi só um exemplo diante de inúmeros brasileiros que estão correndo aí atrás da aposentadoria com medo da reforma previdenciária. E a pergunta que não quer calar é: existe um momento certo para começar a planejar a aposentadoria? Bom, o momento certo é quando você imagina estar próximo de atingir os requisitos para se aposentar. No caso de um homem, por exemplo, aos 53 anos de idade, aproximadamente, já é um momento para que você pense que está atingindo o tempo mínimo para se aposentar. Mas ao invés de ir diretamente ao INSS para verificar isso, é interessante se planejar, consultar um advogado especialista no tema e se planejar. Professor. Eu iria um pouco antes. Na verdade, o processo de aposentadoria ele é um processo que tem que começar pela construção de uma poupança previdenciária. Uma parte dela vem da aposentadoria, ao que o meu colega referiu, mas também do INSS. Mas também as pessoas, elas devem usar outras formas de poupança para criar renda para a sua aposentadoria. Normalmente nós comentamos o papel da poupança individual, investimentos em títulos, valores mobiliários ou mesmo aluguéis, qualquer outro instrumento que possa dar uma renda adicional. Porque normalmente a pessoa se surpreende com o valor da aposentadoria. Foi o caso do seu Zé Como Humberto. foi o caso desse senhor, que nunca é a nossa expectativa, por conta de vários fatores. A aposentadoria nunca é 100% da sua última renda. No Brasil, a reposição chega a ser 70% da última renda. Doutor Murilo, você falou sobre procurar ajuda de alguém especializado, mas recentemente o INSS ele lançou uma calculadora virtual, né, que dá para o contribuinte tentar entender pelo menos como é que vai funcionar o processo de aposentadoria e quanto que ele vai receber. Ela pode ajudar nesse processo do planejamento? Embora eu veja com bons olhos o lançamento dessa calculadora, que visa ajudar
o segurado a calcular o seu tempo de contribuição, é preciso um pouco de calma, é preciso um pouco de cuidado. Por que eu digo isso? Há determinados momentos que muitos trabalhadores, no passado, trabalharam, por exemplo, sobre ambiente insalubre. E aí ele não vai conseguir colocar ali na calculadora, a maioria não vai conseguir colocar ali na calculadora esse tempo trabalhado sob ambiente insalubre, que automaticamente aumenta o tempo de contribuição. Via de regra, trabalhado por tempo insalubre, multiplica-se por 1,4 aquele tempo. Então, se ele colocar um tempo seco ali nessa calculadora, e essa calculadora concluir que ele tem o direito de se aposentar, ele não pensa duas vezes. Ele vai e se aposenta, e aí, como o professor disse, pode ficar decepcionado com o valor que vem da sua aposentadoria. Agora, para não ter esse tipo de decepção, qual que é a importância de se acompanhar ao longo de toda a vida de trabalho se essa contribuição está sendo feita? E como fazer isso? Bom, isso é fundamental. Graças hoje à informatização do INSS, você pode consultar, depois de algum período, né, o ingresso das informações de recolhimentos. Né? Então, recomenda-se que as pessoas, de tempos em tempos, façam isso. E também, ao mudar de emprego, né, façam isso em relação ao seu antigo empregador. Há um site do INSS, meuinss.gov.br, em que a pessoa faz um cadastro muito rápido, muito simples, responde a algumas perguntas particulares e ele tem acesso a esse tempo que o professor disse que vai estar lá no cadastro do INSS, e ele pode concluir se suas contribuições estão sendo feitas, foram feitas corretamente. Agora, quais são os maiores problemas que as pessoas encontram na hora que elas resolvem se aposentar, doutor? Bom, são inúmeros. As terminologias hoje jurídicas aplicadas na Previdência são muitas. Exemplo, fator previdenciário. O que é fator previdenciário? Regra 85 a 95. O que é isso? Eu tenho que ter 85 anos de idade para me aposentar? Não, não é isso. É uma somatória entre idade e tempo de contribuição. Trabalhei sobre ambiente insalubre. Como que eu faço para comprovar isto? O que é esse tal de PPP que comprova o ambiente insalubre que eu me aposentei? Tenho tempo para me aposentar? Não sei fazer a contagem. Não tenho acesso à internet para utilizar a calculadora. São inúmeros os problemas. E com relação ao fator previdenciário, né, que é o fator que incide no valor que a pessoa vai receber caso ela se aposente antes da idade mínima. Não tem como compensar aquilo, mesmo se a pessoa continuar trabalhando, né? Ou existe uma revisão aí de aposentadoria? Essa revisão de aposentadoria, hoje nós chamamos de, pela via jurídica, né, de uma tentativa de fazer uma desaposentação. Né? Isso tem sido feito, os advogados têm atuado com muita insistência no avanço dessa causa, que na verdade vem ser muito justa, né? Trabalhou, continuou contribuindo, deve receber alguma coisa adicionalmente, né? E sobre isso, né, a OAB tem posições bastante firmes, né? O professor tocou num ponto, eu acho importante esclarecer, até para não gerar dúvida para o telespectador. A desaposentação, eu fui um defensor ferrenho desse tema, mas ela, infelizmente, já não é mais possível desde outubro de 2016, porque o nosso Supremo Tribunal Federal a julgou e não reconheceu esse direito. Infelizmente, para quem continua trabalhando após aposentado, essa pessoa ela é simplesmente um contribuinte obrigatório sem direito a nada em troca. Então não vale a pena continuar trabalhando depois de se aposentar? Não é questão de valer a pena ou não. Se ela é registrada em carteira de trabalho, ela é uma contribuinte obrigatória. Mas nesse sentido, eu digo, de repente, quem tem a pretensão de continuar trabalhando, é melhor esperar, então, um pouquinho para entrar com pedido de aposentadoria, para não ser onerado pelo fator previdenciário e não conseguir a desaposentação? Tá, vamos lá, a gente embolou um pouco o meio campo. A desaposentação, ela só era viável para quem já era aposentado e continuava trabalhando. Quem ainda não se aposentou, é óbvio, nós temos que recolher as contribuições se somos uns contribuintes obrigatórios. Se é aposentado e continua trabalhando,
vai ter que contribuir obrigatoriamente, ela não tem a opção de não contribuir. Mas então, pensando nisso, que não é possível mais a desaposentação, quem ainda não é aposentado e pensa, quero me aposentar agora, mas vou continuar trabalhando, de repente não vale a pena esperar um pouquinho e se aposentar lá na frente, ou já é melhor garantir o benefício, por mais que ele seja menor do que o que ele conseguiria no futuro? Por esta razão, a importância do chamado planejamento de aposentadoria. Reforma da Previdência sendo falada dia e noite. Inúmeras regras para se aposentar. O segurado, via de regra, ele não consegue concluir. Me aposento agora, me aposento depois. É fundamental consultar um especialista para que ele oriente esta pessoa qual é o melhor momento para ela se aposentar. Nós normalmente, no passado, nós tínhamos um instrumento que se chamava pecúlio. A pessoa aposentada que voltasse a trabalhar, ela poderia, no momento que cessasse esse vínculo, pedir a restituição das verbas que ela depositou lá no INSS, que ela contribuiu. Isso era feito de um pagamento de uma única vez e se chamava pecúlio. A extinção do pecúlio provocou uma série de danos aos aposentados que voltavam ao mercado de trabalho. E nós defendemos que o governo volte a reeditar o pecúlio, porque ele é uma forma muito justa de retribuição ao trabalhador daquela contribuição que ele fez, né? Como ele não tem mais esse direito de lutar pela desaposentação e não tem a possibilidade do pecúlio, nós criamos uma situação de enriquecimento da União às custas do trabalhador, que passa a contribuir sem ter a contrapartida em seu próprio benefício. Bom, a gente acabou de receber uma pergunta aqui pelo Facebook do Bruno Oliveira. Ele fala que trabalha em posto de combustível e quer saber com quantos anos de contribuição ele pode se aposentar, lembrando que as regras continuam as mesmas, por enquanto nada mudou, né? Tá, vamos lá. Quem trabalha em posto de combustível está sujeito à insalubridade. A insalubridade ela tem que ser comprovada através do PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Ele deve solicitar isso para a empresa para verificar quanto tempo será adicionado ao seu tempo de contribuição para verificar se ele vai ter direito a uma aposentadoria especial, desde que ele trabalhe ininterruptamente na mesma função, sem haver baixa na sua carteira. Se houver baixa e em algum momento ele trabalhou em algum outro trabalho sem ser um ambiente insalubre, esse período de insalubridade ele vai ser contado até um determinado ano, até 1995. Eu tentei ser o mais didático possível para não confundir quem está me ouvindo, em especial o Bruno que fez essa pergunta. Mas certamente fica dúvida. E é por essa razão a importância de sempre sentar com alguém especialista e tirar todas as suas dúvidas. Agora, pensando sobre pessoas que ficaram um tempo sem contribuir e chegaram próximas da idade de se aposentar, é possível fazer um recolhimento retroativo para subir um pouquinho o valor daquele benefício? Em geral, as pessoas procuram fazer isso, algumas tentam, economicamente não vale a pena. É possível, né, o recolhimento desde que você comprove que exercia a atividade que deveria ter havido contribuições. Então, era um empresário, por exemplo, e tinha o seu prolabore. E ele não recolhia o seu INSS mesmo ele tendo a retirada, tendo o seu prolabore e declarando isso no seu imposto de renda. Isto é possível recolher isso em atraso, vai ter pagamento de multa, e aí tem que ser analisado caso a caso o interesse da pessoa em se recolher esse valor em atraso. Tem pessoas que têm condições, tem pessoas que não têm condições de fazer esse recolhimento em atraso. E para pessoas que têm mais de um vínculo de trabalho, como é que funciona o recolhimento de INSS para esse planejamento aí de aposentadoria? Isso é uma aberração que eu vejo diariamente no escritório. O INSS, via de regra, ele não soma o tempo
das duas atividades exercidas ao mesmo tempo. Via de regra, o INSS, ele entende que uma determinada atividade, normalmente a de menor remuneração, é a atividade principal e a outra é a secundária. Então, quer dizer, a pessoa trabalhou 5 anos em 2 lugares, são computados 5 anos e não 10. É isso. O tempo é único realmente, mas o que deveria haver é a somatória dos valores contribuídos, o que o INSS, via de regra, não faz. Então, quase 100% dos casos que eu tenho no escritório, não são poucos os casos, quem exerceu atividade concomitante, trabalhando em 2 lugares ao mesmo tempo, a aposentadoria está calculada equivocadamente e é plenamente possível corrigir esse erro através de uma revisão de aposentadoria. Tem mais pergunta que a gente recebeu aqui pelas redes sociais. O tempo em que fiquei afastado por licença médica, uma pessoa que entrou na caixa, né? Como conta esse tempo de contribuição para se aposentar? Pergunta do Kaique. Também. Quer que eu responda? Essa é a sua área. Vamos lá. O tempo ele é utilizado na contagem de tempo da aposentadoria, vai ser computado. O que não vai haver serão os valores. Então, pode ficar tranquilo que haverá, sim, o cômputo. Como assim não vai haver os valores? Porque ela está ausente, ela vai estar recebendo um benefício previdenciário. Então, na hora do cálculo... O tempo vai ser utilizado... O tempo entra, mas o valor não. Exemplo, eu fiquei 2 anos afastado. Esses 2 anos serão computados para o cálculo, porém não terão valores contribuídos. Mas o tempo haverá. Falando em valores, tem muita gente que pensa, vou contribuir com o teto sempre para conseguir receber o máximo que eu conseguir. Nem sempre isso é necessário, né? Não há necessidade de se contribuir com o teto, se contribui com o valor respectivo ao seu salário. As pessoas muitas vezes tendem a querer fazer uma poupança forçada contribuindo com um valor maior. Eu recomendo que esse valor adicional seja colocado num instrumento de poupança para que seja mantido ao longo da vida laboral e isso vai produzir uma renda extra. Todas essas tentativas de aumentar o valor de contribuição para ter um benefício maior, quando você compara com a viabilidade de colocar esse dinheiro em um fundo de previdência ou num investimento, a alternativa da poupança voluntária produz um resultado melhor. Essa é a recomendação econômica. Até porque tem o cálculo e 20% dos seus ganhos, os menores são retirados da conta, né? Mais uma vez, olha a dificuldade que você concluir como que se deve fazer os seus recolhimentos. Essa pergunta que você fez, ela está muito relacionada a quem é um contribuinte facultativo. E se ele é um contribuinte facultativo e ele tem as condições para contribuir com quanto ele quiser, e ele, desde 1994 para cá, ele contribui com o valor máximo, não faz sentido, porque os 20% menores recolhimentos são obrigatoriamente descartados. Então, por que recolher o tempo todo pelo máximo? Desperdício, né? Tem uma outra situação que é quem é registrado em carteira de trabalho, não recebe o teto da Previdência, é um contribuinte obrigatório, contribui ali com um X, ele fala assim, eu tenho condições de contribuir mais um pouquinho para atingir o teto. Não pode. Não pode. E o INSS recebe esse recolhimento facultativo. E aí, o que ele vai ter que fazer? Entrar com uma ação para ter a devolução desses valores contribuídos. Não pode fazer esse complemento de contribuição. Bom, daqui a pouco a gente continua nossa conversa. Então, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre o planejamento da aposentadoria. Com a gente, o advogado previdenciário Murilo Aite e José Roberto Savoia, professor de finanças da FEA-USP. Continue participando da nossa conversa pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. A votação da reforma da Previdência está suspensa. Enquanto isso, aumentam os pedidos de aposentadoria por tempo de contribuição. E o INSS vai conceder o benefício automaticamente.
Ao mesmo tempo em que o governo quer estabelecer idade mínima para se aposentar, quem tem direito ao benefício por tempo de contribuição corre às agências do INSS. O número de pedidos subiu 5,5% no ano passado. Já o benefício por idade teve alta de 3,7%. Muita gente ainda tem dúvida, né, sobre isso. E agora ficou meio complicado para o pessoal que quer se aposentar, não sabe o que vai fazer, o que é por tempo, se é por idade. Quem completou requisitos para aposentadoria, mesmo que a reforma seja aprovada, vai ter direito ao cálculo na regra atual anterior à reforma. O direito é adquirido ao completar 30 anos de contribuição no caso das mulheres e 35 anos no caso dos homens. Para ficar mais ágil, o processo agora foi automatizado. Cerca de 5 mil pessoas aptas a se aposentar por tempo de contribuição receberam cartas do INSS. Pelo site, o trabalhador pode calcular quanto vai receber e decidir se aceita o benefício ou prefere continuar contribuindo por mais tempo. Com a carteira e os contratos de trabalho em mãos, também é possível checar os períodos trabalhados e os salários. Outra dica é verificar se aquele é o melhor momento para se aposentar. Como, por exemplo, acontece com o segurado, o homem que completa 35 anos de contribuição e a mulher que completa 30 anos, que podem atingir a forma 85-95 e se aposentarem com 100% da média, com um cálculo muito mais benéfico. Vamos começar falando dessa aposentadoria automática que o INSS disponibilizou. É uma boa? Como é que vocês veem essa aposentadoria? Bom, embora o objetivo pareça ser agilizar a vida do segurado e facilitar a sua concessão da aposentadoria, me parece que, na maioria dos casos, erros poderão acontecer no cálculo dessa aposentadoria. Então, eu não vejo assim com tão bons olhos essa carta avisando está aposentado. O professor concorda? Eu tenho sentimentos ambíguos em relação a essa causa. Concordo com o Murilo que, de fato, isso pode fazer com que pessoas decidam aceitar essa aposentadoria sem fazer uma verificação dela, onde o papel do especialista seria muito bem-vindo. Porém, por outro lado, acaba sendo importante para aquelas pessoas que não são muito controladas, cuidadosas, que muitas vezes não sabem que já se aposentaram e muitas vezes perdem essa informação ou não controlam e acabam muitas vezes sofrendo com isso. Casos, por exemplo, de pessoas que têm estabilidade pré-aposentadoria e ficam com medo, mas será que quando eu tiver condições de me aposentar eu serei desligado? As informações que o INSS presta dão mais tranquilidade à pessoa, mas eu calculo que muita gente pode sofrer prejuízos se aceitar a opção de default, né, que nós chamamos, a opção de receber essa aposentadoria sem contestação. Falando um pouquinho sobre a reforma da Previdência agora, ela está suspensa, não deve ser votada pelo menos até o fim do ano. Professor, você acha que é necessário que se faça uma reforma na Previdência? Não, sem dúvida que é. E quando nós falamos da reforma, nós sempre olhamos pelo seguinte, nós não estamos falando de piorar condições para essas pessoas mais carentes, as pessoas que recebem os menores benefícios. 2/3 dos benefícios do INSS são de um salário mínimo. Mas nós estamos falando uma reforma que leve a uma homogeneização entre os valores dos benefícios de servidores públicos com trabalhadores da iniciativa privada. Nós estamos falando que as pessoas venham se aposentar numa condição mais justa. E, de fato, a Previdência está causando uma dificuldade muito grande para as contas públicas. E isso nós precisávamos rever. Mas, de repente, não nesse formato que o governo está propondo? Eu discordo um pouco da opinião do professor, no sentido de que há necessidade agora de ser feita essa reforma. Há números que provam o déficit não existir. Há números que provam que o déficit existe. O que não se tem é uma clareza de como está a Previdência. Para você ter uma ideia, entre 2015 e 2017 houve um aumento de 47%
dos pedidos de aposentadoria, causando um aumento de gasto com pagamento de aposentadoria de 1,8 bilhão de reais. Ou seja, o déficit que o governo fala que tem, o alarde que ele fez da necessidade da reforma, o adiamento que ele fez com a reforma, não levou em nada e aumentou o gasto. Então, tem que ser melhor discutido. E ainda a gente não sabe exatamente qual caminho que ela vai seguir, né? Olha, a gente tem uma pergunta aqui do Dias. Ele quer saber se tempo de serviço militar obrigatório conta como tempo para se aposentar, professor. Sim, ele conta, é um direito de toda pessoa que fez serviço militar. Outra pergunta, então, aqui, que veio pelo Facebook do Giovanni Chiorato. Ele quer saber sobre as aposentadorias de 88 a 91, o plano buraco negro, como o aposentado pode solicitar uma revisão e quando serão reajustadas. Essas aposentadorias de 88 a 91, de outubro de 88 a abril de 91, são aposentadorias chamadas de aposentadorias do buraco negro. Via de regra, as pessoas têm direito a uma revisão altíssima nos valores, tem de se procurar um especialista para falar sobre o tema. As pessoas são muito idosas já, quem se aposentou nesse ano, e às vezes deixam de correr. Seus filhos podem correr atrás dela. Tem uma outra ação, essa eu faço questão de falar rapidamente, que está para prescrever o direito do aposentado entrar com ela. Prescreve o direito em outubro desse ano. É a revisão do IRSM. O INSS já fez essa revisão para aposentados entre fevereiro de 94 a março de 97, porém, milhares de aposentados até hoje não recebeu seus atrasados. Ainda há tempo para esses aposentados buscarem seu direito. Eu quero agradecer muita participação da Inês, da Maria Inês, da Arlete. E como não vai dar tempo de atender a todas essas demandas, eu queria que vocês deixassem um recado final sobre quem está pensando em planejar a aposentadoria. Uma breve mensagem, professor. A minha mensagem vai no sentido de que as pessoas passem cada vez mais a usar poupança privada como um complemento da aposentadoria. Façam a sua programação, uma caderneta de poupança, um fundo de investimento ou mesmo um aluguel, uma renda extra, é fundamental. As pessoas vão viver mais e a aposentadoria do INSS nem sempre será suficiente para atender todas as necessidades. Logo, isso é importante. E os millennials, aqueles mais jovens que não poupam para a aposentadoria, vocês são os mais importantes agentes nesse processo. Repensem a sua forma de conduzir a vida. Doutor Murilo, muito rápido o seu recado, por favor. Como diria o professor Mário Sérgio Cortella, o que nós não podemos deixar de ter é esperança. E não esperança do verbo esperar, porque esperar é você esperar. E sim esperança, buscar, ir atrás, não desistir da sua aposentadoria pelo tempo que falta. O tempo vai passar. Então corram atrás, planejem a sua aposentadoria. Tá certo, muito obrigada pela presença dos dois. Até uma próxima oportunidade. A gente fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, lá estão todos os nossos programas anteriores. youtube.com/jornalismo TV Cultura. A gente volta segunda-feira com um outro assunto. Um panorama sobre o cenário e as perspectivas de emprego em 2018. Boa tarde, um ótimo fim de semana e até lá.